Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer com vocês uma questão do PAS de 2019. Vou fazer com vocês o item 85, 86 e 87. Alguns insetos, em especial as formigas, têm comportamentos sociais altamente especializados. A construção do ninho, por exemplo, revela muito sobre a evolução desses organismos. Entre os insetos sociais, as formigas tecelãs constituem um grupo restrito, sobre o qual se sabe muito pouco. São, no entanto, uma chave importante para a compreensão dos mecanismos envolvidos no desenvolvimento da socialidade. No sistema de coordenadas cartesianas ortogonais x, o, y, mostrado a seguir, em que a unidade de medida é o metro, estão localizados os ninhos da formiga nos pontos A, menos 4 e 5, ponto B, menos 5 e 0, ponto C, 0 e 5, ponto D, menos 2 e menos 5 e o ponto E, 1 e 0. A partir dessas informações, julgo os itens 85 e 86 e faço o que se pede no item 87, que é do tipo D. 85. Se α é a medida do ângulo BAC e se β é a medida do ângulo ABC, então seno de β dividido por seno de α é igual a 4 raiz de 2 sobre 5. Então, pessoal, a questão fala de formigas, certo? E fala que essas formigas estão organizadas de acordo com esses pontos nesse plano cartesiano, que está em metros. Aí no item 85, ele quer que você descubra se de fato o seno de beta sobre seno de alfa é igual a 4 raiz de 2 sobre 5. Então, para fazer essa questão, é necessário você se lembrar da lei dos senos, tá? A gente viu isso nas primeiras duas primeiras semanas de aula, no início do ano mesmo, tá certo? Vamos lá, então. Eu vou desenhar, então, o ângulo alfa e o ângulo beta aqui. Ele fala que BAC vale alfa. Então, vamos fechar esse triângulo aqui para vocês entenderem melhor. Então, eu tenho aqui de A até B, de B até C e o A aqui, ó, certo? Aí ele afirma que alfa é a medida BAC, então esse aqui é alfa, e o beta é a medida do ABC, ABC, então esse aqui é o meu beta, tá certo? E agora a gente tem que descobrir se vai dar 4 raiz de 2, essa razão, né? 4 raiz de 2 sobre 5. Mas aí, como é que eu só tenho esses dados? O que a gente vai descobrir aí? Vamos lá, então. A gente tem que descobrir os lados, pessoal. Porque essa ideia aqui de seno de beta sobre seno de alfa, como eu disse agora há pouco, ele vai lembrar o quê? A lei dos senos, tá certo? Então, eu preciso, para aplicar a lei dos senos, eu preciso descobrir qual a medida dos lados opostos a esses ângulos. Então, eu preciso descobrir quanto que vale esse lado e quanto que vale esse lado aqui. Ou seja, o lado AC e o lado BC, tá certo? E como que a gente vai descobrir isso? Pessoal, o BC é o mais fácil de todos. Por quê? Vocês conseguem perceber que bem aqui, ó, vou dar um destaque aqui, ó. Isso aqui está formando um triângulo retângulo. Então, o BC é a hipotenusa desse triângulo CBO, tá certo? Então, tá muito fácil achar essa hipotenusa. Ah, mas eu não sei a medida dos ângulos, dos lados. Então, vamos lá. A medida, pessoal, é a distância da origem até o ponto C. Então, do ponto da origem até o ponto C, a gente tem 5 unidades, tá? Então, esse lado vale 5. Graficamente, a gente percebe isso, porque os pontos estão de 2 em 2 e o C está bem no meio do processo, entre o 4 e o 6, tá? E também aqui pelo próprio par ordenado, olha só. A distância aqui, ó, do C é 0 e 5. Então, 0 no X e Y 5, tá? Então, por aí você tira a medida. Assim como o B. Qual vai ser essa medida B aí? Também vai ser o quê? 5, né? Pelo mesmo motivo. Então, aqui, 5. Então, eu tenho um triângulo retângulo aqui, tá? Com dois lados iguais. Se eu imaginar que BC seria a diagonal de um quadrado, então BC, ele vale L raiz de 2, certo?
L raiz de 2, que é a diagonal de um quadrado de lado 5. Logo, o BC vai valer 5 raiz de 2 metros. Ah, eu não enxerguei isso não. Posso fazer Pitágoras? Claro que pode, tá? Aí, se você for fazer por Pitágoras, vai ficar aqui, colocar aqui x. X ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 25 mais 25, que é raiz de 50. Só que 50, pessoal, é a mesma coisa que 2 vezes 25. Raiz de 25 é 5. Raiz de 2, como a gente já previa, tá certo? Então, você pode pegar os dois caminhos, pela diagonal ou ainda por Pitágoras, tá certo? Então, a gente acabou de descobrir esse lado aqui, ó. Vou apagar aqui, pronto. Então, a gente acabou de descobrir que isso aqui vale 5 raiz de 2. Agora, eu tenho que encontrar o lado oposto a beta. O lado oposto a beta é a distância entre A e C, tá certo? Como que eu faço para descobrir isso? Os pontos, pessoal. O C a gente já sabe que é o 0 e o 5. O A é menos 4 e 5, né? Então, seria, deixa eu só dar um destaque aqui, ó. Menos 4 no X, ó, e 5, como a gente já imaginava, essa distância aqui. Então, qual vai ser a distância? A distância é 4. Se aqui embaixo é 4, aqui em cima também deve ser 4, tá certo? Agora, eu vou trabalhar com esse triângulo, sabendo quais são os lados opostos, tá certo? Então, aplicando a lei dos senos, vou ter que diminuir aqui para ficar claro para vocês. Aplicando a lei dos senos, vai ficar assim, ó. Depois eu aumento, tá? Lado oposto a alfa, 5 raiz de 2 está para seno de alfa, assim como 4 está para seno de beta. Essa é a lei dos senos, né? Lado dividido pelo seno do oposto, lado dividido por seno do oposto. E agora, gente, continha, tá? Então, ficou 4 seno de alfa é igual a 5 raiz de 2 seno de beta. Então, agora, dividindo as razões aí, eu tenho 4 sobre 5 raiz de 2 igual a seno de beta sobre seno de alfa, tá certo? E aqui, ó, a gente já tem, ó, o seno de beta no numerador, seno de alfa no denominador. Agora, eu tenho que descobrir se 4 sobre 5 raiz de 2 é a mesma coisa que 4 raiz de 2 sobre 5. E como que continua isso aí? Simples, né, pessoal? Racionaliza. Então, vai ficar 4 sobre 5 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. Isso é igual a seno de beta sobre seno de alfa. E aí, eu tenho 4 raiz de 2 sobre 5 vezes raiz de 2, pessoal. Com raiz de 2 é raiz de 4 e raiz de 4 é 2. Então, eu tenho aqui seno de beta sobre seno de alfa, certo? Então, seno de beta sobre seno de alfa é a mesma coisa que 4 raiz de 2 sobre 10. Simplificando o 4 e o 10 tudo por 2, você conclui que seno de beta sobre seno de alfa é a mesma coisa que 2 raiz de 2 sobre 5. O item afirma que é 4 raiz de 2 sobre 5. Logo, a questão está errada, certo? Então, questão 85, relembrando aí o conteúdo do primeiro trimestre, que é a lei dos senos. Vou colocar aqui embaixo, lei dos senos, ok? Só isso que você precisa fazer para resolver essa questão. Vamos lá, item 86. Considere que, em determinado instante, 6.000 formigas estejam fora de seus ninhos, e que a quantidade de formigas fora do ninho A seja igual à metade da quantidade de formigas fora de B, a 1/3 da quantidade de formigas fora de C, a 1/4 da quantidade fora de D e a 1/5 da quantidade fora de E. Nessa situação, nesse instante, fora do ninho D, há mais de 1.500 formigas. Então, fora do ninho D, há mais de 1.500 formigas. Esse é o nosso objetivo, descobrir se isso é fato, tá? Primeiro,
eu tenho que montar as equações. Ele fala que em determinado momento existem 6.000 formigas que estejam fora de seus ninhos. E quem são essas formigas, pessoal? O texto está falando o tempo todo de formigas que estão no ninho A, B, C, D e E. Então, a primeira equação que eu posso montar aqui com tranquilidade é essa aqui, ó. A mais B mais C mais D mais E tem que dar 6.000 formigas, ok? E depois ele continua aqui falando assim, que a quantidade, trocar aqui a cor, que a quantidade de formigas no ninho A seja igual à metade da quantidade de fora de B. Então, qual a equação que eu posso escrever aqui? Eu posso escrever que A é igual à metade de B, ok? Posso dizer também o seguinte, olha só, que A, vou ter que trocar de cor para ficar claro para vocês, ó, que o A também está a 1/3 da quantidade de formigas fora de C. Então, qual é a equação que eu posso montar aí? Que A é igual a C sobre 3. Aí ele continua e fala o seguinte, que o ninho A também está a 1/4 da quantidade fora de D. Então, A é igual a D sobre 4, que é 1/4. E por fim, vamos ver aqui qual que eu vou colocar aqui, esse aqui, que o ninho A, tá? Ele está a 1/5 da quantidade de E. Então, eu posso escrever aqui que A é igual a E sobre 5. Então, essas são as equações. E com isso, eu só tenho que chegar aqui, ó, no D. Eu não sei qual é essa quantidade, eu tenho que descobrir se de fato é mais do que 1.500, tá certo? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é multiplicar aqui em forma de cruz todas essas equações aqui, tá certo? Então, eu tenho que B é igual a 2A, eu sei que C é igual a 3A, eu sei que D é igual a 4A, e sei que E é a mesma coisa que 1/5. Aqui eu coloquei errado, pessoal. O E é 1/5. Arrumando, 1/5, tá certo? Então, E vai ser a mesma coisa que 5A, tá certo? E agora eu vou voltar para cá, para minha equação de referência. Eu sei que A mais B mais C mais D mais E é 6.000. Então, voltando para minha equação de referência, eu posso escrever que A mais B mais C mais D mais E é igual a 6.000, certo? O A vai ser o próprio A. O B é a mesma coisa que 2A. O C é a mesma coisa que 3A. O D, 4A. O E, 5A. E isso é igual a 6.000. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, deu 15A. É igual a 6.000. Passando esse 15 dividindo, 6.000 dividido aí por 15, vocês vão encontrar o valor de A igual a 400. Só que lembrando, nosso objetivo é descobrir quem, gente? O D. Então, eu vou voltar para cá, ó. D é igual a 4A. Então, eu sei que D é igual a 4A. D é igual a 4 vezes 400. D é igual a 1.600. Então, a gente chegou no valor de D. E, de fato, ele é o quê? 1.600 é maior que 1.500. Então, o item está correto, ok? Vamos lá para o item 87. Questão 87. Considerando que haja um caminho que liga todos os ninhos citados e que esse caminho possa ser representado pelo gráfico de uma função da forma f de x igual a m cosseno de n πx, faça o que se pede nos itens 1 e 2 a seguir. 1. Determine os menores valores não negativos de m e de n, de modo que o caminho descrito pelo gráfico da função f de x igual a m vezes cosseno de n πx passe por todos os ninhos. 2. No sistema de coordenadas x ou y disponibilizado a seguir,
O gráfico da função encontrada no item 1. Então, a gente vai começar pelo item 2, tá? Ele quer que você faça o gráfico dessa função. E qual é o segredo? Como é que eu vou fazer o item 2 primeiro? Por que que eu vou fazer isso? Porque, pessoal, ele fala que existe um caminho que liga todos os ninhos. Então, eu vou analisar esse plano cartesiano aqui que já está pronto e pensar qual é o tracejado que eu posso fazer ligando todos os ninhos, tá? Fazendo de maneira errada, esse formato aqui, ó, está ligando todos os ninhos. Mas, pessoal, esse rabisco que eu acabei de fazer aqui tem a ver com o gráfico da função, que ele descreve aqui para vocês que é um gráfico da função cosseno? Isso está com cara de gráfico de cosseno? Lógico que não. Então, isso aqui não é a resposta, está totalmente errado, tá? Então, eu tenho que criar um caminho, tá? Que lembre aí o gráfico da função cosseno. Então, seguindo aqui o caminho tracejado, né, que ele está sugerindo, que é o gráfico da função cosseno, pessoal, vai ser o seguinte, partindo aqui de B, chegando em A, em D, em C e em E, tá? O gráfico vai ficar mais ou menos assim. Deixa eu fazer um gráfico mais bonitinho aqui, ó. Passou em A, passou em D, passou em C e em E. Acreditem, era só isso o item 2. Mais nada, ele queria só que você traçasse o gráfico, tá certo? Professora, por que você foi pro 2 para depois voltar pro item 1? Porque o item 1, ele está pedindo o valor de M de N, tá? E isso facilita se você tiver o tracejado do cálculo, tá? Por quê? O M, pessoal, tem a ver com a imagem. É de onde até onde seu gráfico está limitado no eixo Y, porque a imagem tem a ver com o eixo Y, tá certo? E o N tem a ver com período, ou seja, período é de quanto em quanto tempo a repetição do gráfico, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, vamos encontrar o valor de M aí. O M, como eu acabei de explicar para vocês, ele tem a ver com a imagem. Quando eu expliquei esse conteúdo para vocês, que é os parâmetros das funções trigonométricas, tá? Eu expliquei mais ou menos assim, que f de x é igual a mais b vezes seno ou cosseno de cx mais d. E eu lembro de ter falado várias vezes para vocês, não memoriza a posição das letras, porque os autores, né, os vestibulares, eles não usam sempre o A, o B, o C e o D. Eles podem usar qualquer letra. É importante você entender a função dela naquela posição, tá? Então, esse B aqui, que na verdade é o meu M, tem a ver com a imagem. E esse C aqui, ele tem a ver com com período, tá certo? Então, vamos lá. Para encontrar o valor de M, o que eu tenho que fazer? Se o M tem a ver com a imagem, eu tenho que analisar meu gráfico e perceber, ele está limitado de onde até onde? Ele existe de onde até onde? Essa é a pergunta. Ele existe, pessoal, nesses pontos aqui, ó, no A, no C e até o D. Esse gráfico está limitado a isso. E esse tracejado que eu coloquei aí para vocês tem a ver com quem? Com a imagem. Ou seja, qual é o máximo que esse gráfico vai, pessoal? O máximo que ele vai é no 5. E o mínimo? Menos 5. É o máximo e o mínimo da função trigonométrica, tá certo? Então, logo de cara, eu tenho que o M é 5. Ah, é só isso? Pessoal, você poderia até colocar esse valor como a resposta do item D, né? Porque no item D você tem que mostrar cálculo. Mas eu sugiro que você faça o seguinte, para você mostrar que sabe o conteúdo. Substitua os pontos que você tem na função. A gente sabe que a função é f de x vezes cosseno de n πx. Quais são os pontos que eu tenho de referência? Eu vou pegar aqui o ponto C, tá? Além dele ter sido dado lá no enunciado, tá? Ele foi dado no enunciado, mas eu posso já identificar que o ponto C é o paralelo 0 e 5, ou seja, o meu x e o meu y da função. Então, é só substituir esse 0 e esse 5 na função. F de x, você sabe que é a mesma coisa que y, então eu tenho que 5 é igual a m vezes cosseno de n, que eu não sei ainda qual é, vezes π,
vezes o x, que é 0. Isso tudo aqui, pessoal, vai dar 0, certo? Então, eu tenho aqui 5 é igual a m vezes cosseno de 0. Alguém aí se lembra qual é o cosseno de 0? Cosseno de 0 é 1. Conclusão, seu m é 5, como a gente já tinha previsto, tá certo? Então, m é 5. Então, era esse cálculo, tá, que o avaliador queria ver lá na sua prova, tá certo? E agora, outra maneira de você ver esse 5 sem cálculo é aqui, ó, pessoal. Se você analisar os pontos, né, que ele te dá lá no enunciado, tá? Deixa eu limpar aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Esses pontos aqui, ele deu para você lá na função, no enunciado. Se você analisar, quais são os maiores valores de y que você tem nesse par ordenado? Eu tenho aqui 5, 0, 5, menos 5 e 0. E quais são os maiores? 5 e o menor? Menos 5. Ou seja, seu gráfico está limitado a 5 e menos 5. Como eu disse, é a imagem da função, tá certo? Não somente isso, mais nada, tá? Então, era outra maneira de você estar encontrando o valor de m. E, por fim, vamos para o n. O n, pessoal, ele tem a ver com o período. Cadê minha função? Tá aqui, ó. Esse n tem a ver com o período da função, tá? E o período, você tem uma fórmula para calcular. O período, vou colocar aqui, ó. O período de uma função é dado por 2π sobre módulo de c, tá? C é quem? É quem acompanha o x na sua função. A sua função vai ser do tipo 5, que a gente já encontrou, cosseno de nπx. Quem é que está acompanhando o x aí, pessoal? nπ. Então, eu só vou substituir. Ah, mas a gente não tem o período da função. De fato, a gente não tem. Mas vamos voltar aqui no nosso gráfico. Agora há pouco eu falei para vocês que o período é de quanto em quanto tempo esse gráfico volta a se repetir, tá certo? Como é um gráfico de cosseno, eu tenho que descobrir uma função cosseno aqui, ó. E essa função cosseno, ela tá bem aqui, ó. Esse é o gráfico da função cosseno. Quando ele passa de ser, tá? O gráfico volta a se repetir. Então, o período é a distância entre dois pontos de máximo ou dois de mínimo. Só que a gente aqui só tem um mínimo, tá? A gente só ia descobrir o outro mínimo quando completasse a curva, tá? E qual é essa distância P aqui, pessoal? Muito fácil, porque o C está no zero, tá? E o ponto A foi dado lá no enunciado, e ele fala que esse ponto A aqui vai ser menos 4 e 5. Então, o período dessa função é 4. É a distância entre dois pontos de máximo ou ainda dois pontos de mínimo. Então, feito isso, só voltar para sua fórmula aqui. Aí ficou assim, 4, que é o período, é igual a 2π sobre módulo de C. C é quem acompanha o x, então, n π. Módulo, por que módulo? Porque eu tenho a parte do gráfico que está construída na parte negativa do x e a parte que está construída na parte positiva, aí a gente usa módulo. Só que aqui, gente, ó, já pode dispensar esse π, você já pode cortar ele. Então, você tem aqui que 4 é igual a 2 sobre n. 4n é igual a 2, n é igual a 2 sobre 4. Dividindo aí tudo por 2, você tem que o n vale 1/2, tá certo? E aqui a gente finaliza a questão. Ou seja, o m é 5 e o n é 1/2, tá? Então, aqui a gente fez mais uma questão aí da prova do PAES do ano passado, 2019. Espero ter ajudado. Até mais.